Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido casal imperial, que hoje está prestes a entregar este império do Espírito Santo, este império do Salvador, do ressuscitado em nosso meio. De fato, é isso que nós devemos pregar na festa do Divino Espírito Santo. Quem reina, quem governa, quem inspira, quem nos guia é o Divino Espírito Santo. É isso que nós celebramos hoje, este grande mistério da nossa fé, como nós professamos: Senhor que dá a vida, o Espírito Santo nos dá a vida,
nos dá a vitalidade, o impulso para sermos igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade de Pentecostes tem sua origem antes do cristianismo e celebrava-se neste dia a festa da entrega das primeiras colheitas, ou seja, dos primeiros frutos que se colhia, que o povo colhia. E por que não nós pensarmos assim, atualizando para a nossa festa de Pentecostes, que nós hoje, depois de 50 dias de tempo pascal, estamos aqui para entregar diante do altar do Senhor também os frutos da colheita, os frutos daquilo que vivemos nesse tempo pascal. E aí fica a pergunta para todos: será que nós vivemos bem o tempo pascal? Será que nós temos frutos em nossas mãos para oferecer ao Senhor, por termos vivido este tempo pascal intensamente? Ou será que ainda falta muito para nós entregarmos frutos que realmente permanecem na nossa vida? Esta é a festa de Pentecostes, quando nos deixamos tocar pelo mistério celebrado da ressurreição do Senhor, das suas aparições aos quais nós meditamos ao longo desse tempo. Nós com certeza temos muito a oferecer, mas quando nós nos fechamos, quando nós somos coração de pedra, coração insensível, nós não temos nada em nossas mãos, nada para oferecer. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta grande solenidade da nossa igreja, que por sinal é a completude da Páscoa, porque no Pentecostes nós recebemos o dom maior da Páscoa, que é o Espírito Santo, é o sopro da vida da igreja. A liturgia nos mostra preciosidades para nós vivermos. Em primeiro lugar, nós celebramos hoje o nascimento da igreja, o Natal da igreja. Por mais que os apóstolos já tenham sido escolhidos, chamados por Jesus antes, mas hoje em Pentecostes nós lembramos o dia em que nós, enquanto igreja, recebemos a alma do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E por sinal, Maria está presente em Pentecostes. E pensemos bem, meus irmãos, a cabeça da igreja, que é Cristo, nasceu num presépio. Lá estava Maria. Por isso, convinha que quando nascesse a igreja, Maria também estivesse presente. Cabeça da igreja, o Cristo, Maria presente. Corpo de Cristo, a igreja, Maria presente. Porque ela é aquela que atrai o Espírito Santo para nós. É aquela que sabe o valor que é o Espírito Santo para nossas vidas. É aquela que também sabe que sem o Espírito Santo nós não vivemos como igreja, nós não somos igreja. Para sermos igreja, a primeira condição é nós nos abrirmos ao Espírito Santo. E isso já aconteceu no nosso batismo, e ao longo da nossa vida nós vamos cada vez mais aderindo a esse Espírito, para de fato termos frutos a oferecer. Maria aprendeu isso. Por isso que quando nós rezamos a Ave Maria, nós dizemos: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis o fruto maior que Maria soube fecundar dentro de si, pela ação do Espírito Santo. E eis o fruto que nós também temos que produzir, o próprio Cristo em nós, a fim de que um dia nós possamos dizer: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, porque eu me abri à ação do Espírito Santo, como Maria, a Senhora da Graça, a cheia de graça.
É isso que nós celebramos na festa do Divino. Por que nós entramos com tantas bandeiras aqui na igreja? Qual é o significado dessas bandeiras? Podemos pensar assim: o anjo Gabriel, quando apareceu a Maria, disse: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. A bandeira do Divino faz sombra sobre nós. É o Espírito Santo que nos cobre com a sua proteção, com a sua fortaleza. O Espírito Santo é este vento que sopra, esta grande ventania, como nós vemos nos Atos dos Apóstolos. A bandeira, quando vai para um lado, para o outro, quer manifestar justamente isso, que o Espírito Santo, ele sopra sobre nós. O Espírito Santo, ele nos mantém vivos, nos mantém respirando a nossa fé, a nossa espiritualidade. Sem ele nós não conseguimos respirar. Como nós bem rezávamos no Salmo: enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. É dali que vem a novidade, é dali que vem a juventude da igreja. A nossa igreja não é uma igreja ultrapassada, caduca, sem sentido para o mundo de hoje, mas é uma igreja atual, que fala para nós. A palavra fala para os nossos corações. A palavra é capaz de nos converter, de nos transformar, não por causa da letra, mas porque existe o Espírito Santo. É Ele que faz acontecer a obra. Por isso, meus irmãos, eis a importância de nós sermos abertos, disponíveis a esse Espírito, que só quer o nosso bem, só quer nos fazer produzir frutos que permaneçam, que não sejam frutos podres, frutos sem sabor, mas para nós produzirmos de fato os frutos que dão sabor de santidade, sabor de Deus neste mundo. Somos templos do Espírito Santo, somos templos, santuários de Deus. Jamais nos esqueçamos disso. E quando nós temos isso em mente, a nossa conduta vai se tornando melhor, a nossa vida vai se tornando coerente, porque nós sabemos que não somos templos de bobagens, não nos alimentamos de coisas que não nos convêm, mas nós nos alimentamos, deixamos o Espírito agir. Meus irmãos, aprendamos de fato o que é se abrir ao Espírito. Esse Espírito que dá vida para a igreja, dá vida para esse corpo de Cristo que somos nós. Ele nos dispensa carismas, nos dispensa dons, os dons do Espírito Santo simbolizados aqui nas velas. Esses dons nós recebemos no nosso batismo. É pura graça, puro dom de Deus. E os carismas, os talentos que nós temos, todos nós temos potencialidades, todos nós somos capazes de alguma coisa ou de outra, mas não simplesmente por nossas forças, mas porque o Espírito Santo nos dá capacidades, não para nos acharmos melhor que o outro, mas para o bem comum, como nós ouvimos na segunda leitura. Se você tem o dom de cantar, ou de falar, ou de rezar, ou de louvar, ou de servir a igreja das mais variadas formas, isto está aí em você para edificar a igreja, não para você se edificar sozinho,
mas para edificar a igreja, para o bem comum, porque não é mérito seu, é obra do Espírito Santo em você. Temos que ter essa noção, meus irmãos, esta clareza. E aqui está o segredo para sermos humildes, nos colocarmos no nosso lugar neste mundo, sabermos quem nós somos, sabermos das nossas capacidades, mas dizermos assim: é tudo para a honra e glória de Deus, porque dele recebi, porque é por ele que eu vivo e faço as coisas. O Evangelho, ele nos diz sobre o medo dos discípulos, sobre a incerteza, as portas fechadas, a insegurança daqueles homens. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava com eles. Lembrem-se bem, o Espírito Santo é a alma do corpo de Cristo. Enquanto o Espírito Santo não foi soprado para eles, eles estavam com medo, eles estavam a portas fechadas. Por quê? Porque eles estavam mortos. A última cena que eles viram foi de Jesus morto na cruz. Eles estavam um corpo morto, sem vida, porque sem alma nós não temos vida, nós somos um cadáver. Mas quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, tudo mudou. A alegria apareceu, a paz apareceu, a ousadia, a coragem apareceu, e eles foram enviados em missão. Então, meus irmãos, o critério para sermos missionários é antes pedirmos o Espírito Santo. Maria, em Pentecostes, no cenáculo, disse para os discípulos, para os apóstolos: vocês querem receber o Espírito Santo? Vamos nos reunir e vamos rezar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Você quer ser missionário? Você quer ter bom êxito na sua vida? Não é só faculdade, não é só escola, não é só diplomas, mas é sobretudo rezar, para que o Espírito Santo te dê bom êxito. Porque bom êxito para um bom cristão é ser santo. Bom êxito para um bom cristão é viver a lei do amor, que o Espírito grava em nossos corações e nos ajuda a viver. Então, meus irmãos, peçamos a graça do Divino Espírito Santo sobre nós, e assim nós de fato celebraremos a festa do Divino, a festa onde a coroa não é para os imperadores, mas a coroa é para o Divino Espírito Santo. A bandeira acenando não é para os imperadores ou para ser simplesmente homenageada, lembrada, mas a bandeira é por causa do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.